Olá, sejam bem-vindos à série Dúvidas Comuns. Nessa série eu compartilho as dúvidas mais comuns dos meus alunos. E isso vai ser importante para você se você quiser se comunicar em inglês profissionalmente de forma mais clara, mais simples e com mais segurança. Eu sou a teacher Kathleen Algânia, professora de inglês há mais de 20 anos, só que eu também sou mestre em ciência de materiais. Por isso eu sempre trago para as minhas aulas um conteúdo que seja mais relevante para a sua vida profissional. Vamos começar então. E a primeira dúvida comum é a palavra auditoria. Sempre acontece essa pergunta porque o pessoal, meus alunos, eles trabalham em empresas, eles são do mundo corporativo e eles sempre estão sujeitos às auditorias que acontecem nessas empresas. E a pergunta sempre acontece: eu posso falar audition para falar auditoria? Audition? Não, na verdade, a audition é a palavra audição. E é a audição, olha, eu vou ler o exemplo para vocês tentarem pegar o significado da palavra audition. O que seria o contexto dessa palavra audição. His audition didn't go well, so he probably won't get the part. É uma audição no sentido de conseguir uma parte para alguma peça de teatro ou conseguir um papel em algum filme, né? Seria nesse sentido. Agora, se você quiser dizer auditoria, você vai ter que dizer audit. Audit. Note que na pronúncia da palavra das letras A, U, você vai falar O, bem parecido, né? O. Audit. Audit, tá? Não é audit. Não se pronuncia dessa forma. Ou o exemplo com a palavra audit aplicada. Na verdade, eu usei aqui a palavra auditada para dar uma diversificada no uso das palavras. Companies must have their accounts audited. Companies must have their accounts audited. As empresas devem ter suas contas auditadas. Audited. Então, audit é a palavra auditoria e ela também pode ser usada como um verbo, to audit, auditar, e também pode ser usado no particípio, né? No caso aqui, audited, auditada, é o particípio do verbo auditar, tá bom? E aqui a gente tem uma notícia que mostra a aplicação da palavra audit, no sentido de verbo, tá? Então, Georgia Congressman thinks IRS should annually audit the president. Georgia Congressman thinks IRS should annually audit the president. Então, IRS significa, eu coloquei aqui embaixo, o significado de IRS, Internal Revenue Service, que é a Receita Federal americana, né? Então, na Geórgia, os congressmen são os homens do Congresso, né? Ou seja, os deputados. Eles acreditam, eles pensam, ou defendem também, né, que a Receita Federal deles, a IRS, deveria auditar anualmente o presidente, né? Should annually audit the president. E eu tinha colocado um lembrete para lembrar de falar para vocês aqui que nos Estados Unidos o Congresso ele é composto por Senado, Senate, plus House of Representatives, né, que seriam os deputados mesmo, tá? Então, Senate plus House of Representatives. O Senado mais os deputados seria o que forma o Congresso por lá. E a próxima é a palavra compromisso. É uma pergunta super frequente que eu recebo também. Como que eu falo a palavra compromisso? Porque quando você vai para o dicionário, você encontra várias formas. Você vai encontrar a palavra appointment, você vai encontrar a palavra commitment e você vai encontrar a palavra obligation, dentre outras. Aqui eu vou focar nessas três para a explicação não ficar muito extensa, tá? Então, appointment é no sentido de hora marcada. Dá só uma olhadinha
no exemplo. Would it be possible to reschedule this meeting? I have to leave early for an appointment. Eu escondi aí, né? Vou ler de novo. Would it be possible to reschedule this meeting? I have to leave early for an appointment. Esse exemplo eu selecionei porque é um contexto muito comum para vocês utilizarem, né? Então, o que está dizendo aí? Seria possível reagendar essa reunião? Reschedule this meeting? Então, um monte de vocabulário importante nesse exemplo que eu coloquei. I have to leave early. Eu tenho que sair cedo ou mais cedo, né? A gente fala mais cedo e eles falam cedo. Porque earlier seria mais cedo, né? Então, I have to leave early for an appointment. Eu tenho que sair mais cedo para um compromisso. Então, nesse contexto, compromisso se diz appointment. Vamos ver o próximo sentido de compromisso, que é commitment. Olha só o exemplo. The company asked for my commitment to stay in the project for 1 year. The company asked for my commitment to stay in the project for 1 year. Então, a empresa pediu o meu comprometimento para ficar no projeto por 1 ano. Então, esse é o sentido de compromisso no sentido de comprometimento. Pediu o meu comprometimento, pediu o meu compromisso de ficar no projeto por 1 ano. And obligation, no sentido aí, né, bem parecida com obrigação, facinho de bater o olho e identificar o significado dessa palavra. Try our product for free with no obligation to buy. Try our product for free with no obligation to buy. Então, testa o nosso produto gratuitamente, sem compromisso, né? Sem obrigação de comprar, traduzido literalmente ao pé da letra. Mas a gente aqui no Brasil, a gente fala sem compromisso. With no obligation to buy. Ok? Vamos para a próxima? Decepção. Essa daqui não é uma pergunta comum, mas é um erro comum. Então, é isso que eu coloquei, encaixei aqui nas nossas dúvidas comuns. Decepção. É normal a pessoa usar a palavra deception. Deception. Só que deception tem o sinônimo aí. O que vocês estão vendo? É a palavra fraud, que é fraude. They were accused of obtaining money by deception. Eles foram acusados de obter dinheiro, de receber dinheiro por fraude, tá? Por corrupção. Dá para traduzir também como corrupção, né? Fica uma tradução mais ajustada aí ao português. They were accused of obtaining money by deception. Agora, como que eu falo, então, decepção? É o disappointment. Disappointment. Um sinônimo para disappointment, já que a gente está falando da palavra, é displeasure. É um desprazer, displeasure. To my disappointment, I didn't get the job. Para minha decepção, eu não consegui o emprego. To my disappointment, I didn't get the job. Eu não consegui o emprego. Agora a gente tem uma notícia que mostra o uso da palavra disappointment, que é um site de carros, e aí eles estão falando Our biggest disappointments of 2022, as nossas maiores decepções de 2022, tá falando dos carros aí que saíram em 2022 que foram decepção, ok? A próxima são 2 formas da gente dizer dia a dia. Esse erro é comum porque existe uma confusão entre day to day e day by day. Os alunos usam muito, quando deveria usar um, usa o outro e vice-versa. Então, day to day. Qual é o significado de day to day? Happening regularly every day. Então, vamos ver o exemplo. Your day-to-day responsibilities will include making appointments. Então, as suas responsabilidades do dia a dia incluirão
making appointments, fazer compromissos, né? Marcar compromissos. Eu tô procurando a palavra para ajustar, né? Para adaptar essa tradução. Making appointments, marcar compromissos. Então, seria, por exemplo, a função de uma secretária, né? Your day-to-day responsibilities will include making appointments. Agora, day by day significa gradual change, progression. Day by day, está vendo que a gente traduz como dia a dia, né? Your day-to-day responsibilities são as responsabilidades do dia a dia. Agora, dia a dia, ele tem day by day tem um sentido um pouco diferente, que é gradual change, dia a dia. Eu tô falando dia a dia com sotaque. Do dia a dia. Então, olha só o exemplo aplicado. The demand for this product is increasing day by day. Então, a demanda para esse produto está aumentando dia a dia. Talvez a melhor tradução seria você dizer a cada dia, porque existe uma progressão, tem uma coisa gradual que vai mudando, é uma mudança gradual, né? The demand for this product is increasing day by day. E só voltando um pouquinho aqui, que eu falei do responsibilities, né? Queria chamar a atenção de uma coisa aqui, falando, já que a aula é sobre erros comuns, um erro comum aqui é usar responsibilities, com A no lugar do I. Aqui, ó, responsibility, porque no português a gente fala responsabilidades, então é muito comum esse errinho de responsibilities, né? Mas é responsibilities, é com I, tá? Decora aí para você não errar mais. Vamos para o próximo. Ah, essa é comum, hein? Fábrica. E aí, fábrica é fabric or factory? Fabric or factory? Olha, fabric, um sinônimo para fabric é cloth. Cloth significa pano, tecido, tá? Olha só, um exemplo dessa palavra aplicada. This fabric is 100% organic cotton. This fabric is 100% organic cotton. Esse tecido é 100% algodão orgânico. Tá? Então, fabric é usado nesse contexto. Agora, factory é a fábrica. Factory é fábrica. Manufacturing site. Então, é o lugar, o sítio, se você traduzir site, vai para sítio, né? Então, é o local da manufatura, a factory, a fábrica. Example, he was in charge of maintenance at the chip factory. Chip factory. Esse chip factory junta o P quase que não fala, né? Ele some aí. Então, ele estava responsável pela manutenção na fábrica de chip. Chip factory. Chip factory. Agora eu tenho um quiz para você pensar aí. Qual é a resposta? Deixa eu sair um pouquinho da frente aqui. Qual é a resposta? Fire. Eu peguei esse quiz, na verdade, eu criei esse quiz a partir de uma notícia real, tá? Deixa eu só mudar a minha câmera um pouquinho para o lado, para eu não ficar na frente. Então, the fire broke out at a textile, blá, 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 located in Karachi. I think Karachi is the pronunciation here. Acho que a pronúncia aqui é Karachi. On April 17th. It has completely destroyed the stored in the building. Então, o que aconteceu? Teve um incêndio, né? Fire broke out. Teve um incêndio em uma textile, é de têxtil. O que pode ser têxtil? O tecido têxtil ou fábrica têxtil? Fábrica têxtil, né? Então, a textile factory, localizado em Karachi, no dia 17 de abril. E it has completely destruiu completamente
o quê? Stored in the building significa armazenado no prédio, né? Na construção. O que pode estar armazenado? Os tecidos, né? The fabric stored in the building. Ok? Next one. Finish or end. Finish or end. Os dois, quando a gente traduz, significa terminar, finalizar, encerrar. Só que existe uma diferençazinha e esse erro é um dos mais comuns que tem por aí. Olha só. Quando a gente fala de finish, finish é complete. Você dá você dá o significado de que você está completando alguma coisa. Olha só. I never finish work at 5. Eu nunca termino o trabalho às 5. Ou seja, eu nunca completo as coisas que eu tenho para fazer, as atividades que eu tenho para fazer, às 5 horas. Have you finished your report? Você terminou o seu relatório? Você terminou no sentido de completar. Finalizar, né? No sentido de completar. Agora, end, ele é usado para um final point, um ponto final. Esse exemplo é ótimo, apesar de falar de guerra, é ótimo esse exemplo para você entender essa diferença. Então, World War II ended in 1945. Então, a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945. Não faz sentido a gente dar a ideia de que a guerra completou, porque ela tinha. Quando a gente diz que completa, normalmente tem um começo, um meio e um fim. Ou seja, a gente sabe como que aquilo vai ser completo antes daquilo se completar. Então não faz sentido a gente falar World War II finished in 1945. Porque ela completou, a guerra foi completa? Não, ela encerrou. Ela encerrou ali naquele momento. One more example, mais um exemplo. She ended her career as an accountant. Então, ela finalizou, ela encerrou a sua carreira como contadora. Ok? Agora, é muito importante a gente lembrar que, às vezes, finish e end podem ser, sim, usados no mesmo contexto. Agora, olha que interessante esses dois exemplos, porque eles estão no mesmo contexto, mas eles têm uma diferençazinha aí de uso. Olha só, I will finish the course in 2 months. Então, eu vou terminar o curso em 2 meses. The course will end in 2 months. Então, o curso vai terminar em 2 meses. Eu estou dizendo exatamente a mesma coisa nos dois exemplos, mas eu estou alterando algumas coisas. Lógico, um eu estou usando finish, outro estou usando end, mas I will finish, eu vou terminar o curso em 2 meses. E the course will end in 2 months. Então, o curso vai terminar em 2 meses. Belezinha? Próximo. Finish or finalize. Finish or finalize. Nós vimos já que finish é complete, então a gente completa uma ação. I never finish work at 5. Eu nunca consigo completar o meu trabalho às 5. Have you finished your report? Você já completou o seu relatório? Finalizou o seu relatório? Agora, finalize é definitive version, é uma versão definitiva. Dan finalized the report and sent it to his boss. Dan finalized the report and sent it to his boss. O Dan finalizou, ele fez uma versão definitiva do relatório e o enviou para o chefe. Entendeu a diferença entre os dois? Muitas vezes não faz muita diferença você usar um ou outro, mas existem momentos que a tua intenção é dizer uma coisa ao invés de dizer outra. Às vezes a sua intenção é simplesmente você dizer que você terminou, finished. I finished my report, mas que você completou a sua versão. De repente, alguém, someone else,
alguém, outra pessoa, deveria finalize it, né? Fazer uma versão, uma revisão, uma versão final, entendeu? Essa é a diferença entre os dois verbos. O que não faz sentido é você ficar usando finalize simplesmente para dizer que você terminou de fazer uma ação. I finalized my report. Você terminou porque você quis dizer, a sua intenção foi dizer que você estava fazendo uma versão definitiva? Ou simplesmente dizer que você terminou? Se foi só terminou, I finished my report. E finalize é a versão definitiva. Belezinha? Então é isso, pessoal. Hoje foi um pouquinho mais curto. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like. Se você não é inscrito ainda no canal e está vendo essa aula, se inscreve no canal, isso é importante pra gente. E nos vemos na próxima aula. Até mais!